Graça e paz, meu amado irmão, minha irmã e meu amigo. Que o Senhor Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Peço a você que assiste essa mensagem pregada pelo evangelista Wagner Sá, a cura da filha de Jairo. Deus vai falar no teu coração. Tome posse desta palavra, em nome de Jesus. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 21, que relata a história de um pai que, assim como muitos e muitos pais nesse momento, estão aflitos em busca de um milagre, em busca de uma cura. E Deus essa tarde vai curar, eu creio. Amém, meu Deus. Deus essa tarde, se você crê, meu irmão, minha irmã, Deus fará milagres nesse lugar. Deus fará milagres aonde você estiver. Porque a palavra do Senhor, como foi dita através da vida do nosso diácono José Barbosa, onde tiver 2 ou 3, Ele assim se faz presente. E aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3. Que o Senhor nos abençoe também esta tarde. E a palavra do Senhor no versículo 21 inicia-se dizendo: tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Amados, o que era para um homem da patente de Jairo se curvar diante de Jesus Cristo? O que era para um homem daquele se humilhar diante da presença do Senhor? Pois ele era um doutor da lei, ele era um homem que era cercado por fariseus, ele era um homem que tinha outros costumes, mas ele tinha algo que estava acima do seu patente, ele tinha algo que estava acima de qualquer riqueza, que era o amor pela sua filha. E quem é pai sabe o quanto nós sofremos quando nós temos um filho sofrendo. Quem é pai sabe, muitas vezes nossos filhos, quando é recém-nascido, eles estão ali chorando, muitas vezes com cólica, muitas vezes passados alguns meses, começam a nascer seus dentes, e eles começam a sentir febre e dor de barriga, e os pais muitas vezes ficam mais aflitos do que qualquer pessoa, pois isso é o instinto do pai, é amar o seu filho. E aquele homem, ele poderia ser julgado, aquele homem poderia ser excluído pelo rol dos seus amigos, mas ele não pensou nisso. Ele apenas pensou que na sua filha seria curada através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele apenas pensou: se convidasse Jesus para ir a seu lar, ela ficaria curada. Aquele homem deixou de lado seus títulos e foi em busca da pessoa certa, que é Jesus Cristo. Essa tarde o Senhor está te falando, meu amado irmão, minha amada irmã: existe solução para qualquer problema. Nenhum problema é para sempre, como também nenhuma alegria é para sempre. Iremos enfrentar tribulações na vida, iremos passar por tristezas, iremos passar por situações na qual, se nós não tivermos Jesus, nós iremos parar e morrer espiritualmente. Mas aquele homem foi, o versículo 23, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Ele insistiu, meus amados irmãos, ele insistiu várias vezes, segundo o relato bíblico. Ele suplicou ao Senhor Jesus para que ele fosse à sua casa, pois ele sabia, se ele apenas a tocasse, ela ficaria curada.
Aquele homem demonstrou que ele tinha fé. Aquele homem demonstrou que ele tinha humildade. E para nós chamar a atenção de Deus, nós temos que ter algumas qualificações. A primeira, nós temos que ter fé. Fé no Senhor. Fé que Ele pode salvar. Fé que Ele pode curar. Fé que Ele pode libertar. Fé que Ele pode mudar o seu quadro. Mas como, irmão, a gente pode ter fé quando o estreito está chegando? É difícil, irmão. É difícil, mas prossiga. É difícil quando o armário está vazio, nós ter fé, mas prossiga, que a solução chegará na sua casa. E a Bíblia diz que nesse intervalo de Jesus e a sua casa, houve uma parada na qual uma mulher tocou as suas vestes. Mas nós não iremos falar dessa mulher, que é a mulher do fluxo de sangue. Hoje nós iremos falar exclusivamente da filha de Jairo. E nesse intervalo dele lá, até o seu lar, houve uma parada, na qual Deus, que é o próprio Jesus Cristo, Ele fez mais outro milagre e curou aquela mulher. E no versículo 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente que nela se operava, veio e prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. No intervalo que Jesus Cristo ia à casa da filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, ela é curada e ela reconhece que foi através da sua fé que Jesus o curou e Jesus o abençoa. Mas no versículo 35, falava ele ainda, aleluia, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Quantas pessoas, amados, nos dão notícias tristes, nos dão notícias na qual nós iremos se abalar. Aquele homem não queria ouvir essa notícia, pois ele tinha se humilhado na presença de Jesus para que a sua filhinha fosse curada. E a Bíblia relata que ela tinha apenas 12 anos. E a Bíblia relata que aqueles homens deram essa notícia: que não incomodes mais o mestre, pois a sua filha está morta. Mas o versículo 36, Jesus Cristo mudou aquela história. Jesus Cristo mudou aquele quadro, pois Ele é o único que muda situações na qual não há mais possibilidade. Jesus Cristo é o único, meus amados irmãos, que Ele muda o quadro. Você pode estar em situação na qual muitos podem dizer: mas não há mais salvação para ti, não há mais solução para a sua vida, o seu quadro é impossível. Mas eu quero profetizar essa tarde: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, meu irmão, minha irmã, se você crê. E eu digo isso porque Jesus, Ele confirma no versículo 36, quando Ele disse: mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Não temas, meus irmãos, não temas, minhas irmãs, creia somente no Senhor, que Ele fará um milagre acontecer. Aquela mãe que eu conversei hoje, por volta de 11 horas, ela estava aflita, ela estava com a sua voz chorando, e eu fiquei emocionado, pois a idade do filho dele é a mesma da minha filha, 15 anos, e eu senti na pele o que é a dor de um pai ou de uma mãe, quando tem seu filho em um leito, em um vale, atravessando o vale da sombra da morte. Só sabe quem passa. Se eu tenho minha filha em casa, ela está bem, graças a Deus. Mas tem pessoas que estão aí chorando
pelos seus filhos. Tem pessoas que estão aí suplicando a Deus por um milagre. E hoje eu creio pelos olhos da fé que o milagre acontecerá naquelas vidas. Porque o Jesus disse: não temas, crer somente. No versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. E choravam, e os que pranteavam muito. E ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Todos começaram a rir, porque não sabia quem era Jesus Cristo. Pois quando nós sabemos quem é Jesus, por mais difícil que seja a situação, e se nós tiver fé, nós iremos vencer. E mesmo que Jesus não permita que nós vença, é porque Ele quer nos ensinar algo. Ele quer nos ensinar uma lição. Eu digo isso, que nós fazemos ali um trabalho, ali na cadeia pública de Bom Conselho, na qual o diácono Zé Barbosa está ali à frente desse trabalho maravilhoso. Há 3 anos que eu acompanho ele e ajudo esse grande servo de Deus. E ali nós vemos relatos de homens que se arrependem e confessam Jesus Cristo, mas muitos não creem. Mas eu creio, porque a Bíblia diz que nós temos um advogado. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar. E quem sou eu? Quem somos nós para condenar o nosso próximo? Se nós somos também uns pecadores, se nós somos também dignos da misericórdia de Deus, mas nós não paramos aquele trabalho de evangelização. Já temos frutos, irmãos. Já temos um irmão que saiu ali, passou 2 anos e 15 dias, ou foi 2 anos e 12 dias ali na cadeia, e hoje ele já prega o Evangelho, que é o irmão Tarcísio. E já temos outros e outros relatos de homens que se converteram e ministram e pregam Jesus Cristo. Mas continuando aqui na palavra desta tarde, no versículo 41, tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Mas o milagre foi feito por Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. E se Jesus nos trouxe aqui, meus amados irmãos, é porque Ele quer fazer milagre esta tarde. Se Jesus nos trouxe aqui, não é à toa. Hoje encontrei o irmão Alexandre e perguntei se nós poderíamos fazer um culto aqui no seu lar. E ele disse: pode, meu irmão. A gente vê nesse homem a presença de Deus, pois é um homem que teme ao Senhor. E nós ficamos felizes quando abrimos esse trabalho. Ficamos felizes com vocês, moradores desse bairro maravilhoso na qual eu faço parte. Ficamos felizes porque vocês estão ouvindo, não a mim, não ao diácono, mas estão ouvindo a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo na qual muitas vezes está faltando muitas coisas nos nossos lares, mas vocês abriram o coração para Jesus Cristo. E nesse momento quero finalizar orando e em seguida passar para o diácono, para ele louvar e dar a bênção final, assim que seja feita a vontade de Deus. Querido e amado Deus, o Senhor conhece meu coração, ó Pai. O Senhor sabe as dificuldades que eu enfrentei de ontem à noite para cá, para estar aqui, ó Pai.
O Senhor sabe que o inimigo tem se levantado, ó Pai, para tentar me destruir, para tentar destruir os irmãos, para parar a obra do Senhor. O Senhor sabe, ó Pai, o diácono Zé Barbosa sobreviveu em um acidente na qual ele irá contar o que o Senhor tocou no meu coração para falar nesse assunto. O inimigo quis tirar a sua paz, mas os anjos, o Senhor segurou aquela mulher e nada de mal aconteceu. Ontem à noite o inimigo queria tirar a minha paz, para que eu viesse a parar definitivamente de ministrar a palavra, mas ele não conseguiu, pois há uma legião de anjos protegendo aqueles que proclamam Jesus Cristo. Nesse momento também, meu Deus, veio a lembrança de orar pela vida daquele ancião, aquele homem chamado irmão Duval, aquele homem de Deus que está ali proclamando Jesus Cristo com seu radinho, ó Pai. Para muitos parece loucura, mas não é loucura, é um servo de Deus que sai da sua casa para proclamar Jesus Cristo. Escute aquele homem de Deus, pois Jesus Cristo está voltando. Não é hora mais de nós brincarmos, não é hora mais de nós ficarmos em banco de igreja, mas é hora de nós sairmos e proclamar Jesus Cristo e dizer: Jesus está voltando. Se arrepende quando é tempo, irmão, pois Ele não quer que ninguém pereça, mas Ele quer que todos nós se salvem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, o inimigo realmente ele tem tentado, mas ele não consegue, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem tentado atrapalhar a nossa vida, cortar nosso caminho, fazer com que a gente não chegue para fazer a vontade do Senhor, aquele que Deus produz. Mas uma coisa eu digo, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele está conosco todos os momentos, bons e ruins, Ele está conosco. Louva a Deus, irmãos. Lá em João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todas as pessoas que vivem e crê nele não morrerá eternamente. Por quê, irmão? Porque haverá uma morte eterna. Essa morte física vai acontecer sim, mas o perigo, querido, não é essa morte física. O perigo é a morte eterna. Aonde você vai passar a eternidade? Mas você tem que ter a certeza. Com Jesus você tem a certeza: eu vou passar a eternidade com Jesus, porque Ele é meu Senhor e Salvador da minha vida. Vou cantar esse hino que tem como título: O Amado Filho de Deus. Esse hino foi uma inspiração que Deus me deu. E conta um pouquinho da minha história e eu vou louvar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vivia no mundo de transgressão, porque não conhecia Jesus, nem tampouco a salvação. Sempre fui um transgressor dos mandamentos de Deus, mas um dia Ele olhou para mim e perdoou os pecados meus. Oh, glória! Jesus, o meu Salvador, que da sua glória desceu para perdoar os meus pecados e fazer-me filho de Deus. Eu amo o meu Jesus, o amado Filho de Deus, que morreu para me salvar e perdoar os pecados meus. Glória a Deus. Foi quando eu aceitei Jesus, o amado Filho de Deus, que por amor se entregou para perdoar os pecados meus. Eu hoje tenho Jesus, o amado Filho de Deus, que morreu para me salvar e perdoar os pecados meus. Aleluia!
Jesus, o meu Salvador, que da sua glória desceu, pra perdoar os meus pecados e fazer-me filho de Deus. Eu amo meu Jesus, o amado Filho de Deus, que morreu pra me salvar e perdoar os pecados meus. Aleluia! Aceita, amigo, hoje Jesus no teu coração, enquanto ainda tem tempo de tu ter a salvação. Jesus breve voltará pra buscar um povo seu. Aceita-o ainda hoje e tu serás mais um filho seu. Aleluia! Jesus, o meu Salvador, que da sua glória desceu, pra perdoar os meus pecados e fazer-me filho de Deus. Eu amo meu Jesus, o amado Filho de Deus, que morreu pra me salvar e perdoar os pecados meus. Jesus, o meu Salvador, que da sua glória desceu, pra perdoar os meus pecados e fazer-me filho de Deus. Eu amo meu Jesus, o amado Filho de Deus, que morreu pra me salvar e perdoar os pecados meus. Que morreu pra me salvar e perdoar os pecados meus. Que morreu pra me salvar e perdoar os pecados meus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu perdão, porque na cruz o Senhor perdoa os nossos pecados. O que temos que fazer, meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo, você que está assistindo essa palavra, é se entregar a Jesus. Se você deseja no seu coração, nessa tarde, entregar sua vida a Jesus, para Deus te abençoar mais ainda e fazer você filho de Deus, um cidadão para morar no céu, se você levantar suas mãos onde você está e fazer esta oração: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, te peço perdão dos meus pecados e te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Faça esta oração e com certeza você tem a sua felicidade garantida, você tem o reino do céu garantido, porque Deus garantiria. O que você tem que fazer daí para frente, depois da sua entrega, é continuar lendo essa palavra, porque ela é quem nos dá vida, ela é quem nos ensina como nós devemos nos comportar para chegar no céu.